E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra irá descobrir dos segredos de Egídio, que fará a moça ficar pálida de medo. A filha de Yolanda irá até Eliana e dirá: eu descobri uma coisa do meu pai, algo que me deixou muito assustada. Eu tô realmente com muito medo, Eliana. A viúva de Venâncio, vendo a aflição de Sandra, pergunta: mas o que foi que você encontrou de tão grave assim? Me diga. Sandra mostra uma caixa que encontrou no escritório do pai. Eliana, ao ver o que tinha dentro, arregala os olhos e grita: eu não posso acreditar. Isso aqui que você encontrou, Sandra, explica tudo. O teu pai realmente é um monstro. Sandra e Eliana buscarão a ajuda de José Inocêncio, e o fazendeiro, ao ver a caixa, ficará furioso e promete fazer Egídio pagar caro. Dois segredos serão revelados. Um será sobre a identidade do atirador e o motivo pelo qual ele fez isso com o filhote de pica-pau. E o outro é algo que fará Egídio ter o seu pior castigo nas mãos de José Inocêncio. Isso tudo poderá acontecer quando Sandra for até o escritório do pai para pegar alguns documentos. E ao procurar, ela acaba encontrando dentro de uma das gavetas uma caixa. Intrigada, a moça pega. E quando ela estava prestes a abrir, Egídio chega e, ao ver a filha com a caixa na mão, o fazendeiro grita: o que você está fazendo aqui, Sandra? Com essa caixa? E sem perder tempo, o coronel se aproxima da filha e pega a caixa. Sandra acha aquela atitude do pai estranha e fala: eu só vim procurar uns documentos e vi essa caixa dentro da gaveta, mas o que tem de tão importante aí para o senhor ter ficado nesse estado? Egídio tenta disfarçar e diz: não é nada demais, é que essa caixa é muito importante para mim. Mas não é nada que você precisa se preocupar, é só uma besteira minha. O coronel, ao falar isso, ele leva a caixa até o seu cofre e o guarda. E Sandra, vendo tudo, fala: me diga uma coisa, pai, se o que tem aí dentro não é nada demais, por que o senhor colocou no cofre? Egídio encara a filha e diz: como eu disse antes, Sandra, é melhor você não se preocupar com isso e cuidar das tuas coisas. Agora, se você me der licença, eu tenho que resolver uns problemas. Sandra, ao ver o pai saindo, fica curiosa para saber o que tinha dentro daquela caixa e pensa: conhecendo o meu pai, seja lá o que for que tem ali dentro, coisa boa não é. A filha de Yolanda se aproxima do cofre e fala: eu tenho que abrir esse cofre e descobrir o que meu pai quer tanto assim esconder. A moça então começa a testar várias combinações de números, mas nenhuma funciona. Sandra, distraída, toma um susto ao olhar para trás e dá de cara com Eliana. A viúva de Venâncio, ao ver Sandra tentando abrir o cofre, pergunta: por que você está tentando abrir esse cofre, Sandra? Me diga. A filha de Yolanda respira fundo, se acalma e mente: eu estava procurando um documento, mas como eu não estava encontrando, eu pensei que poderia estar aqui dentro. Eliana não acredita e, olhando para a amiga, fala: eu sei que você está mentindo, até porque, se fosse para você ter acesso a esse cofre, você teria a senha, não é mesmo? Sandra, assustada, pede para Eliana guardar segredo e fala: eu te peço, Eliana, não conte para o meu pai que você me viu aqui. A viúva de Venâncio diz para a amiga não se preocupar, que ela nunca faria uma coisa daquela com Sandra. E a filha de Yolanda agradece, e quando estava prestes a sair, Eliana a chama e diz: se você me contar o porquê você queria tanto abrir esse cofre, eu posso abrir ele para você. Sandra olha surpresa e pergunta: e você sabe qual é a senha?
Eliana diz que sim e explica. Eu fiz o teu pai me contar enquanto ele estava bêbado. Aprenda uma coisa, Sandra. Homem bêbado não segura a língua. Eu tenho certeza que o teu pai nem se lembra que um dia me contou isso. Sandra, ao ouvir, se aproxima da amiga e diz: é que eu encontrei uma caixa nas coisas do meu pai, mas antes que eu conseguisse abrir, ele chegou e tomou das minhas mãos e depois escondeu nesse cofre. Eliana pensa um pouco e responde: e você tá com medo que dentro daquela caixa tem alguma coisa de errado do teu pai? É isso? Sandra confirma e fala: conhecendo o meu pai, eu tenho até medo do que eu possa encontrar ali dentro. A viúva de Venâncio fica curiosa e decide abrir o cofre. Eliana se aproxima e digita a senha. A filha de Yolanda, ao ver que o cofre tinha sido aberto, ela também se aproxima para ver o que tinha dentro. Eliana, ao abrir, toma um susto e Sandra, ao ver a cara da amiga, pergunta: o que foi, Eliana? O que tem aí dentro que te deixou nesse estado? A viúva de Venâncio responde: é que é muito estranho. Dentro desse cofre só tem essa caixa. O que será que tem de tão importante dentro dela para ser a única coisa que o Egídio guarda no seu cofre? Sandra, achando tudo muito estranho, responde: isso eu não sei, mas seja lá o que for, eu quero descobrir. Eliana se apressa, tira a caixa do cofre e o entrega para a filha de Egídio. Sandra se aproxima da amiga e abre lentamente. As duas tomam um susto ao ver o que tinha dentro. A filha de Yolanda, nervosa, fala: o meu pai é um monstro, então esse era o seu plano desde o começo? Eliana, assustada, fala: nós temos que fazer alguma coisa, Sandra, senão vai acontecer uma tragédia ainda maior do que já aconteceu até agora. Sem perder tempo, Sandra fecha o cofre e, segurando a caixa, fala: eu acho que sei quem pode nos ajudar. Eliana pergunta quem e a filha de Yolanda responde: nós temos que mostrar isso para José Inocêncio. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Eliana, mesmo receosa, sem alternativa, fala: infelizmente, aquele ali é a nossa única alternativa. As duas, sem perder tempo, vão até a fazenda de José Inocêncio. E ao entrarem na casa do fazendeiro, José Inocêncio as encara e pergunta: mas eu posso saber o que vocês duas vieram fazer na minha casa? Sandra se aproxima e diz: nós viemos aqui porque precisamos da tua ajuda. José Inocêncio, ao escutar, fica curioso e pergunta: mas que conversa é essa? Para que é que vocês precisam da minha ajuda? Eliana olha para o ex-sogro e avisa: descobrimos uma coisa que Egídio está planejando em fazer e também uma que ele já fez, e eu tenho certeza que é do teu interesse nos escutar. O fazendeiro presta atenção e diz para as duas contar tudo. Sandra pega a caixa e mostra para José Inocêncio, e ele, ao abrir, arregala os olhos e grita: mas o que é isso? É alguma brincadeira? Vocês vieram aqui para fazer hora com a minha cara? A filha de Yolanda encara o sogro e avisa: nós não viemos fazer hora com a cara de ninguém, mas sim alertar você e pedir a tua ajuda. José Inocêncio olha para a caixa e pergunta: e onde foi mesmo que vocês encontraram isso aqui? Eliana responde: no cofre do Egídio. Essa caixa e tudo o que tem aí dentro é dele. José Inocêncio, furioso, fala: se isso aqui for verdade, quer dizer que aquele filhote de pica-pau foi o responsável por tudo.
Eu vou fazer aquele infeliz pagar por tudo que ele fez. E naquele instante, Inácia e Kika, ao escutar os gritos, as duas vão até a sala. Inácia, aflita, pergunta o que estava acontecendo. E José Inocêncio mostra para a empregada e Kika o que tinha dentro da caixa e fala: Olha só, Inácia, o que eu descobri que o filhote de pica-pau guardava em sua casa. Inácia, ao ver, arregala os olhos e Kika fala: Mas aquele ali é um psicopata se ele guarda uma coisa dessa dentro dessa caixa. Eliana olha para a amiga e diz: Aquele ali é um verdadeiro monstro, capaz de fazer qualquer coisa. Sandra também fala: Eu sinto nojo de ter um homem daquele como meu pai. José Inocêncio encara todos e grita: Mas ele vai pagar por isso eu posso garantir. Kika, assustada, pergunta o que o fazendeiro tem intenção de fazer. E José Inocêncio fala: Eu vou dar uma lição em Egídio, uma que ele nunca vai esquecer, isso eu posso garantir. Kika, no entanto, implora: Eu só queria pedir a todos aqui para não fazer nenhuma besteira, até porque nós já temos provas mais que o suficiente para colocar o Egídio atrás das grades. José Inocêncio, furioso, responde: Isso aí ainda é pouco para ele. Eu não quero que ninguém aqui chame a polícia, que eu já sei exatamente o que eu vou fazer com aquele filhote de pica-pau. Kika pede para o fazendeiro pensar bem e entregar nas mãos da justiça e não fazer nada por conta própria. Mas Inocêncio diz: Pra quê? Pra ele usar o dinheiro sujo dele e sair da cadeia no outro dia? Kika se cala e Eliana também fala: Me desculpa, Kika, mas o Zé Inocêncio tem razão. O Egídio merece pagar pelo que fez. E eu não acredito que a justiça vá punir ele como ele merece. Kika então pergunta o que eles têm intenção de fazer. E o coronel pensa um pouco, se aproxima da advogada e pede: Eu preciso que você me prepare uma coisa. Kika pergunta do que se trata. E o fazendeiro, ao falar em voz baixa, deixa a advogada de boca aberta. Kika responde: O senhor não pode me pedir uma coisa dessa. Isso é moralmente errado. Eu não posso te preparar um documento desse. Eliana, curiosa, pergunta do que se trata e Kika explica o que José Inocêncio a tinha pedido. Eliana se aproxima da amiga e diz: Eu sei que você é uma advogada séria e não costuma fazer uma coisa dessas, mas o José Inocêncio tem razão. Esse é o único modo para nos livrarmos de Egídio de uma vez por todas e impedir que aconteça uma tragédia. Kika, mesmo receosa, decide ajudar. Ela entra e após alguns minutos, a advogada sai e entrega o documento para José Inocêncio. O fazendeiro, segurando o documento nas mãos, explica todo o seu plano. E se aproximando de Sandra, ele entrega o documento para a moça e fala: Eu preciso que você faça o teu pai assinar esse documento. Sandra, nervosa, avisa: Mas como? O meu pai vai querer ler o documento antes de assinar. E quando ele vê o que está escrito aqui, ele nunca que vai aceitar assinar uma coisa dessa. Eliana, no entanto, avisa: Você pode deixar, Sandra, que eu sei exatamente o que fazer. Sandra e Eliana, segurando o documento, vão até a fazenda de Egídio, colocar o plano de José Inocêncio em prática. As duas, ao chegar na casa do coronel, entram e Egídio, ao ver as duas, pergunta: Eu posso saber onde vocês estavam? Eliana diz: Nós tínhamos ido dar uma volta. E Sandra confirma. Eliana se aproxima das bebidas e pega algo para beber e pergunta a Egídio:
Você também quer algo para beber e matar um pouco essa sede? Egídio imediatamente responde: eu vou querer sim, eu tô precisando mesmo de alguma coisa. Eliana prepara a bebida do coronel e enquanto Sandra distrai o seu pai, Eliana coloca álcool na bebida do filhote de pica-pau. A viúva de Venâncio se aproxima e entrega o copo para Egídio e o coronel, sem desconfiar de nada, bebe tudo. As duas esperam um pouco e Sandra, ao ver que o remédio já estava fazendo o efeito, ela se aproxima do pai e entregando o documento pede: eu preciso que o senhor assine esse documento. Egídio o pega e ao tentar ler, sente a sua vista um pouco embaçada e fala: eu não tô conseguindo ler direito, deixa que eu assino depois. Sandra insiste e fala: é que eu preciso desse documento para agora, eu tenho que entregar ele ainda hoje. Egídio tenta ler novamente, mas não consegue, e Eliana fala: mas que desconfiança é essa, Egídio, de sua filha? Até parece que você não confia em Sandra. Egídio, não tendo alternativa, assina, mesmo não conseguindo ler. E Sandra pega o documento e sai logo em seguida. Naquele instante, José Inocêncio recebe uma ligação e ao atender, ele fala: entendi, então você já conseguiu que Egídio assinasse. Pode deixar que eu já tô indo para aí. O fazendeiro, sem perder tempo, se apressa para ir até a casa de Egídio. Mas antes de sair, ele faz uma ligação. E ao desligar, ele sai logo em seguida. E vai até a casa do coronel Egídio. José Inocêncio, ao chegar na frente da casa do filhote de pica-pau, ele espera um pouco e logo em seguida o delegado Nocia chega. O fazendeiro se aproxima do delegado e diz: eu chamei você aqui porque eu tenho uma denúncia muito séria contra o coronel Egídio. O delegado pergunta do que se trata e José Inocêncio mostra a caixa que Sandra tinha lhe dado e fala: aqui dentro tem a prova que foi o Egídio que atirou no meu filho e também que foi ele o mandante por trás do atirador que atirou nele mesmo. O delegado, ao olhar para a caixa, ele vê duas cápsulas, uma com o nome de José Venâncio e a outra com o nome de Eliana. O delegado fica pensativo e José Inocêncio explica: aquele infeliz guarda as cápsulas das balas que ele usou, e se você reparar bem, todas essas outras balas que não foram ainda usadas têm escrito o nome, provavelmente de suas futuras vítimas. O delegado pergunta: mas o senhor acha mesmo que ele ia pedir para atirar nele mesmo? José Inocêncio diz que não e fala: a bala que foi usada nele era para Eliana, por isso o nome da Eliana está escrito naquela cápsula de bala já usada. O delegado Nocia fica assustado com tudo aquilo e diz: mas aqui dentro tem muitas balas com o nome de pessoas escritas. Você está me dizendo que o Egídio tem intenção de se livrar de todas essas pessoas? O fazendeiro confirma e pede para o delegado olhar com mais atenção. O delegado, ao olhar, percebe que uma das balas tinha escrito o seu nome e fala: aquele infeliz tinha a intenção de se livrar de mim. Se isso que você estiver me falando for verdade, eu vou fazer o coronel Egídio pagar por essa afronta. José Inocêncio, no entanto, avisa: mas eu queria pedir ao senhor de revistar primeiro a casa do capanga de Egídio, o Marçal. A Eliana me falou que a arma do filhote de pica-pau tá com o seu capanga. O delegado, com sangue nos olhos, vai até a casa de Marçal. Os policiais, ao entrarem, dá de cara com Marçal segurando a arma. O empregado de Egídio se assusta e atira. E os policiais respondem também atirando. E Marçal, ao levar um tiro, cai.
José Inocêncio se assusta ao ouvir os tiros e logo depois o delegado sai e explica: "Você tinha razão, encontramos a arma e realmente é do mesmo calibre." José Inocêncio pergunta o que foram aqueles tiros e o delegado avisa. Marçal quis reagir e nós tivemos que responder e ele acabou perdendo a vida. Já do lado de dentro da casa de Egídio, o coronel, ao se recuperar do efeito do remédio de Eliana, ele escuta os tiros e, se aproximando da janela, vê do lado de fora José Inocêncio e o delegado se aproximando da casa. E ao ver os dois entrarem, grita: "Eu posso saber o que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Me diga, delegado." O delegado vai direto ao ponto e avisa: "Eu encontrei a arma que foi usada para atocaiar José Venâncio e também o senhor lá na casa do teu peão, o Marçal. E pelo que me consta, aquela arma tá registrada no teu nome." Egídio finge não saber de nada e responde: "Mas que conversa mais estranha é essa? Eu nunca que imaginei que Marçal fosse capaz de fazer uma coisa dessa, e não faço ideia de como aquela arma possa estar registrada no meu nome." José Inocêncio, furioso, fala: "Deixa de ser cínico, que nós sabemos que ele fez tudo isso a mando teu." Egídio, em modo irônico, pergunta: "Você tá me dizendo que eu pedi ao Marçal para atirar em mim? Você só pode ser mais doido do que eu pensava, Inocêncio." O delegado se aproxima do coronel e fala: "Acontece que a bala que ele usou em você tinha na verdade o nome de Eliana. Eu acho que na verdade o Marçal errou o tiro e acabou acertando você, mas o alvo dele, desde o começo, era a dona Eliana." Egídio fica sem palavras e o delegado pede a seus homens para algemar o coronel e o levar preso. O filhote de Pica-Pau, indignado, fala: "Você acha que venceu, José Inocêncio? Eu não vou passar nem mesmo uma noite preso." José Inocêncio ri e pergunta: "Então quer dizer que você ainda não sabe?" Egídio, sem entender, pede uma explicação e fala: "Do que é que você está falando? Me diga." Sandra se aproxima e, mostrando o documento que ela fez o pai assinar, fala: "O senhor assinou esse documento doando tudo o que tem, cada centavo e cada palmo de terra para os sem terras." Egídio, ao escutar, arregala os olhos e grita: "Que brincadeira é essa? Me diga, Sandra, isso só pode ser uma brincadeira." O filhote de Pica-Pau é preso e todas suas terras e o seu dinheiro são doados para os moradores de rua. Agora me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do final de Egídio. E me contem também de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like para receber todos os dias vídeos novos da novela Renascer.